Jurista Modesto Carvalhosa, olhando para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, quais são os que trabalham a favor e quais são os que trabalham contra a Lava Jato? Você já esteve alguma vez com o Gilmar Mendes? Muita gente deve estar achando que você tem algum problema pessoal com ele. Você tem algum problema? Que o Brasil era um país cleptocrata, né? O governo Lula e Dilma, existe hoje uma luta clara entre as forças a favor da corrupção institucionais e as que são contra. Ele já processou o senhor? O senhor tem medo dele? Não, medo dele por quê? O senhor tem medo de alguém? Jurista Modesto Carvalhosa, você acha que o ministro Dias Toffoli ou o ministro Alexandre de Moraes podem tirar essa entrevista do ar? Na minha entrevista, eu não sei a que ponto a arbitrariedade e a truculência deles chega, não é? Que é gente truculenta e à margem da lei, como é o caso deles, isso não sou eu que estou falando, é a própria Raquel Dodge que, em um documento oficial, declarou que esse inquérito é absolutamente ilegal, inconstitucional. Eles podem fazer o que quiserem, fazer, sei lá o que eles têm coragem de fazer. Ou uma pessoa que age à margem da lei faz qualquer coisa à margem da lei. Eu não posso prever qual é o próximo delito que eles vão praticar. Mas eu acredito que, a essa altura, eles devem perceber que a sociedade brasileira está absolutamente revoltada e indignada com a conduta deles. E se eles tirarem a sua entrevista do ar no meu canal, Ping Pong com Bonfá no YouTube, que está no ar no Brasil e no mundo inteiro, o que eu devo fazer? Bom, o primeiro deve procurar fazer um habeas corpus, naturalmente, para manter o seu direito, a sua liberdade individual, falar e usar a lei de imprensa, claro, e permitir, portanto, que haja uma livre manifestação da imprensa, que no caso do seu, do ping-pong. E agora, deve também procurar a Procuradoria-Geral da República para que ela instaure o processo crime contra eles, porque eles estão cometendo crimes, os dois, né? Crimes, como eu já mencionei aqui dentro. Então, eu acho que medidas são várias que têm que ser tomadas, e não temer, porque tudo que eles fizerem e que fizeram é absolutamente à margem da lei. Eles não têm nenhum fundamento legal para esse chamado inquérito, que é o inquérito chamado, hoje é considerado, é muito conhecido como o inquérito infame, né? O inquérito infame. Então, devem tomar providências e procurar restaurar o seu direito ferido por esses atos que são considerados criminosos, no meu entender. Você já esteve alguma vez com o Gilmar Mendes? Não, eu nunca estive. Eu só, às vezes, algum congresso, alguma coisa de longe, cumprimento, assim, mas... Muita gente deve estar achando que você tem algum problema pessoal com ele. Você tem algum problema? Não, eu não conheço. Ele nunca me lesou em nada. A única coisa que ele fez com referência a mim, que eu posso me lembrar, que depois que eu até tinha entrado já com o pedido de impeachment, a última vez, antes dessa, foi que ele me chamou de senil, que é em pleno sessão plenária do Supremo, ele disse que eu era um senil não precoce. O que é um senil? Senil é um homem gagá, um homem velho, um jeito completamente demenciado, né? E ele falou isso de mim, mas ele, em toda a sessão, ele xinga as pessoas, ofende as pessoas de uma maneira absoluta, quer dizer, só falta usar termos de baixo calão. Basta ver o vídeo do ministro Barroso respondendo a ele uma vez sobre essa indignidade e essa vergonha que o Supremo Tribunal Federal de ter um elemento desse lá dentro, entendeu? Um homem que não respeita a cidadania, que paga todo mês para ele ser ministro lá, funcionário público nosso. Ele vai lá e ofende a cidadania todo dia, um ou outro. Ele vai lá ofender pessoalmente a cidadania. De modo que a única coisa que eu posso referir a ele é esse homem chamado senil. Mas isso aí não tem importância porque a velhice deve ser respeitada. Ele vai, daqui a pouco vai ser velho, que nem eu, espero. Não cheguei à idade que eu cheguei. Ele já processou o senhor? Não, nunca me processou, nunca
falou nada, nunca recebi ameaça nenhuma. Todo mundo pergunta se eu recebo ameaça. Até hoje não recebi nenhuma ameaça. E o senhor tem medo dele? Não, medo dele por quê? Ele é por que eu tenho medo do senhor Gilmar Mendes, né, Marcelo? Por que tenho medo de uma pessoa como eu? Não tenho medo nenhum dele. O senhor tem medo de alguém? Eu não tenho, eu tenho medo de marginais, isso eu tenho. Essa atitude do senhor Toffoli junto com o senhor Alexandre é atitude de marginais. Vão lá, invadem domicílios, né? Quer dizer que, no fundo, eu tenho medo muito de marginais, eu tenho medo de entrar na casa, e eles agora estão agindo como tais. Então, esse talvez seja um temor, mas eu não tenho medo nenhum da arbitrariedade de ninguém. Vamos mudar de assunto. O Conselho Nacional do Ministério Público abriu um processo administrativo disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol, atual coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. O pedido de instauração de reclamação disciplinar foi feito pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O que o senhor achou da reclamação e do processo? Faz sentido a perseguição? Não, ele realmente, aí essa Conselho Nacional do Ministério atendeu a um pedido de um ministro e instaurou o processo de uma maneira regular. Agora, o que acontece? O que prova isto é de que existe hoje no Brasil uma coisa muito interessante, Marcelo, que o Brasil era um país cleptocrata, né? O governo Lula e Dilma, e depois o Temer, o próprio também, durante 15 anos, simplesmente saquearam o país e mantiveram grandes corruptos dentro do poder, né? Para dizer que o Temer, por exemplo, tinha metade do seu ministério, metade na planada dos ministérios e metade na cadeia, né? Então, você pode imaginar, tivemos 15 anos de cleptocracia no Brasil. Depois entra esse atual governo aí, que não é um governo cleptocrata, é um governo democrata, um governo que não está aí com intenção de roubar. Está evidente que não vai haver corrupção sistêmica e organizada nesse governo atual. Agora, por outro lado, nós temos um fenômeno. É um fenômeno de que as forças da corrupção institucionalizaram-se. Hoje em dia, a corrupção no Brasil está totalmente institucionalizada. Então, o Supremo Tribunal Federal, por força do domínio que lá tem esses ministros, os 4 ministros, o que fazem? Eles são hoje o refúgio, como eu falei, da corrupção e fazem todo tipo de medidas para terminar com a Operação Lava Jato e terminar com todas as medidas, todas as providências que o Poder Judiciário, a Receita e a Polícia Federal têm feito no combate à corrupção. Quer dizer, existe hoje uma luta clara entre as forças a favor da corrupção institucionais e as que são contra. O senhor Deltan Dallagnol, ele é hoje o representante da luta contra a corrupção. É um homem de uma dignidade absoluta, de uma coragem absoluta e que hoje representa, é o símbolo da luta contra a corrupção, enquanto que o Supremo Tribunal Federal é o símbolo do cobertamento e do esfacelamento de toda a luta contra a corrupção. Então, o que acontece? Nós temos aqui um confronto entre o mal e o bem, no sentido de que os corruptos querem, através do Supremo, através de próprias leis que fazem, através de medidas arbitrárias, como o Toffoli fez, para amedrontar a população, conseguir realmente liquidar com a Lava Jato. E esse pedido aí do Toffoli contra o Deltan é tipicamente dentro desse sistema. Ou seja, de um lado, eles... É para intimidar? Eles aterrorizam a população, aterrorizam as forças que têm lutado contra a corrupção, tá certo? E, por outro lado, tem ali uma figura de grande liderança, que é o próprio Gilmar, que também mete o pau na força-tarefa, até internacionalmente. Tudo isso para poder fazer com que prevaleça. Mas o que é interessante, Marcelo, é que quando o Brasil volta a ter um governo democrático, não cleptocrático, as forças da corrupção se aglutinaram, se organizaram, uma verdadeira organização criminosa,
quer dizer, para eliminar, tipo a Operação Mãos Limpas, que aconteceu com a Operação Limpa na Itália, para eliminar a Lava Jato. Quer dizer, é uma coisa interessante, quer dizer, no governo Temer ou Dilma e coisa, não, a corrupção não tinha essa força que tem hoje. Hoje ela é institucionalizada. O grande sustentáculo é o próprio Supremo. Vamos mergulhar nisso. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados junto com Caixa 2, devem ser processados na Justiça Eleitoral e não na Federal. Essa decisão pode acabar com a Lava Jato? O Supremo Tribunal Federal, ele tem lá dezenas de políticos que ele protege pelo foro privilegiado e nunca vai julgar esses políticos que cometeram crimes de corrupção. Então o Supremo deixa lá os processos sem julgar até que prescrevam os processos. Como tem muito político que não está com foro privilegiado por várias razões, inclusive de que já não são mais, inclusive têm cargos de representação, etc. e tal, eles também têm que proteger, o Supremo tem que proteger esses camaradas, entendeu? Porque não tem mais o foro privilegiado. Então, o que acontece? Então, eles põem isso aí, que é o Tribunal Eleitoral, que vai julgá-los, para ser um tipo de foro privilegiado sem ser, entendeu? Foi uma manobra. Uma manobra de má-fé, absolutamente de má-fé, intencional a favor dos corruptos, feita pelo Supremo Tribunal Federal, para o fim de realmente fazer com que prescreva também os crimes dos corruptos que estão fora do foro privilegiado. Então, essa é a maneira de impedir, porque e depois numa distorção absoluta do que é crime conexo. Como você fez a pergunta aí, Marcelo, se o camarada é julgado por crime eleitoral, então os outros crimes que ele cometeu viram conexos do eleitoral. Vamos dizer o seguinte, dar um exemplo para você. Eu sou um deputado. Daí eu lá na época da eleição, vou lá na Odebrecht e peço 500 mil reais para a minha eleição. O Odebrecht dá os 500 mil reais, Caixa 2. Mas, por outro lado, eu também tenho com o Odebrecht uma relação de corrupção na Petrobras, entendeu? Eu cavei lá um contrato com o Petrobras para o Odebrecht ganhar uma concorrência lá de obra. E aí ganhei uma outra propina por esse fato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, a propina que eu fiz como tráfico de influência, tá certo? Dentro da Petrobras é um crime de tráfico de influência, não tem nada a ver com o crime eleitoral. Daí esses camaradas do Supremo Tribunal Federal é o seguinte, é conexo. Que crime conexo que existe? Crime conexo é o crime que se desenvolve em torno de um crime. O crime eleitoral foi feito numa época e o outro crime em outra época, por outros motivos, outra causa. E eles, assim, conseguem estender o foro privilegiado de maneira absoluta a todos os políticos brasileiros. Entendeu? Então, todos os políticos brasileiros hoje estão sob o manto dessa decisão escabrosa, escatológica do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux disse outro dia que o juiz eleitoral não tem condição de apurar crimes comuns. O senhor concorda com ele? Completamente, completamente. O Supremo Tribunal Federal, ele tem lá juízes de muita dignidade, tem agido com muita dignidade, como o próprio Fux, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, o Barroso, Fachin. Então, você tem 5 ministros lá da maior dignidade dentro do Supremo, que têm agido de maneira absolutamente contra a corrupção. Não é? Agora, o Fux é um deles. Quer dizer, ao falar isso, ele foi delicado. Ele diz o seguinte, aquilo é a maneira de um refúgio. O Supremo é o refúgio dos que têm foro privilegiado e agora o Tribunal Eleitoral é o refúgio dos que não têm foro privilegiado. Então, você tem 100% dos políticos corruptos garantido que nunca serão julgados. Só isso. Então, vamos lá. Olhando para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, quais são os que trabalham a favor e quais são os que trabalham contra a Lava Jato? Eu acho que aí trabalham a favor da Lava Jato, contra a corrupção, cumprindo o seu dever de uma maneira corretíssima e que merece todo o apoio da população brasileira, do povo brasileiro, que eu já mencionei, que é o Barroso, o Fux,
a Carmen Lúcia, a Rosa Weber e o Fachin, que são 5 ministros. O ministro Celso de Mello é um homem que é muito digno, muito correto, não tem nada contra ele, porém ele julga formalmente, ele tem as teses dele, ele não julga de acordo com a necessidade da sociedade brasileira, ele não julga a favor da sociedade brasileira, ele julga a favor das teses dele, do gabinete de 4 paredes dele. Então, ele, por exemplo, nessa questão aqui de desaforamento para a justiça eleitoral, ele diz, mas eu votei em 92 pelo desaforamento, agora não vou contrariar o meu voto de 92. Quer dizer, ele é completamente alienado da função fundamental de um ministro do Supremo, de qualquer juiz, de qualquer desembargador, no sentido que ele julga a favor da sociedade, para pacificar a sociedade, para melhorá-la, para harmonizá-la, para conciliá-la. Ele julga a favor do espelho dele e não julga a favor da sociedade. Portanto, esse tem sido o grande mal do trabalho dele, que não tem nada a ver com corrupção. O Marco Aurélio é um homem que também julga conforme as ideias dele, não é? Ele não é comprometido nem com os que são a favor da corrupção, nem que são contra a corrupção. Ele julga conforme a veneta dele. E, às vezes, a veneta dele é até boa e, às vezes, a veneta dele é desastrosa. Mas é um homem independente. Você está gostando da minha conversa com o jurista Modesto Carvalhosa? Não perca a outra parte do nosso bate-papo. Quem que está com medo dessa CPI do Judiciário ou da CPI Lava-Toga? Tá certo? Isso é uma maneira de minar os próprios exercícios, as próprias funções do Senado Federal. Cada ministro lá tem 200 funcionários ao serviço dele. Quer dizer, é uma forma sofismática de soltar todos os corruptos que estão presos. Agora, se o sujeito for preto, entendeu? Se for pobre e tal, esse aí deixa lá preso. O senhor acha que o Lula vai ser condenado em segunda instância no processo sobre o sítio de Atibaia? Você é a favor ou contra o pacote anticrime do ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro? Segundo a última pesquisa do Ibope, 35% aprova o governo do presidente Jair Bolsonaro e 27% reprovam. Como é que você avalia esses números? Em quem que o senhor votou na última eleição? Então vamos lá. Fernando Haddad, Dilma Rousseff, Maria do Rosário, Renan Calheiros, José Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, 1964. Que tem? Ditadura ou revolução?